Olá, galera! Em momentos de crise, temos que nos reinventar. E aqui estou fazendo um vídeo para vocês. Apesar de ser um menino tímido. Mas, o momento exige isso aí. E aí, especificamente para os alunos, meus queridos alunos do segundo ano, hoje eu quero ter um primeiro momento com vocês sobre um novo assunto. Um assunto que vocês em casa também vão estudar. Um assunto que vocês vão rever. Vou mandar uma apostilinha para vocês, além dessa nossa introdução no vídeo, ok? Mas, nesse primeiro momento, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar o sistema digestório. Nós vamos entender hoje, nós vamos entender a anatomia do nosso tubo digestório. Hoje, nós não vamos estudar a fisiologia. É um momento só de conhecer o assunto para que vocês em casa, com mais calma, deem uma lida em qualquer material, façam uma pesquisa, mas fiquem antenados, fiquem ligados no conteúdo, tá certo? Com o retorno das nossas aulas presenciais, aí a gente já começa numa dinâmica maior, porque teve o vídeo, teve o material, e vocês então já estão assim, embasados de um pouco de conhecimento. Então, esse momento de hoje vai ser uma introdução ao sistema digestório. Roda a vinheta. Então, galera, aqui nessa imagem, lógico, eu vou mostrar para vocês parte por parte. Temos a boca, temos a faringe, temos um esôfago, temos o estômago, temos o intestino delgado dividido em 3 partes, temos o intestino grosso em suas partes, temos o reto e temos o ânus. É claro que, passo a passo, vamos avaliar um por um. Então, a primeira porção do tubo, que começa na boca e termina no ânus, é um tubo mesmo, é a boca, onde nós vamos ter algumas estruturas que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos acompanhando. Paladar. A língua vai determinar o paladar. Vimos no assunto anterior órgãos dos sentidos e identificamos que na nossa língua tem as papilas gustativas. Não vou comentar mais nada sobre isso que nós já vimos, tá certo? Mas temos também, um outro papel muito importante na boca. Nós temos a mastigação. E aí, quando a gente fala da mastigação, a gente vê que lá na nossa boca, a gente percebe a presença de uma série de tipos de dentes. Temos dentes que cortam, dentes que furam e rasgam, dentes que moem, e os seus nomes respectivos. Aqui, caninos, premolares, incisivos e molares, ok? Na sequência, eu vou colocar para vocês um dente para identificar algumas estruturas. Coroa, colo, raiz. Aqui, nessa parte mais interna, nós vamos encontrar terminações nervosas, nós vamos encontrar vasos sanguíneos. Às vezes, quando a pessoa não cuida do seu dente, a cárie começa onde? Na parte mais dura. E pense, é uma estrutura muito dura o esmalte. Vai passando, passa para a dentina e atinge a polpa. É onde você sente a chamada dor de dente. Quando atinge essa região, você vai partir para um canal, tá? Destruir as terminações nervosas e colocar um material inerte para preencher esse espaço. Na sequência, pessoal, nós temos a insalivação, glândulas salivares. Mais tarde, iremos falar da função dessas glândulas, ok? Na sequência, nós vamos observar que a boca, já falou um pouquinho de fisiologia, mas sem comentar demais, nós temos o início da digestão do amido. Guarde isso para mais tarde, tá certo? Na sequência, nós vamos perceber um momento de digestão mecânica. Porque a digestão mecânica ela está dividida em mastigação, deglutição e peristalse, ou movimento peristáltico. É um movimento que começa do esôfago e vai terminar lá no finalzinho. Esse movimento involuntário vai conduzir por meio de ondas esse alimento ao longo do nosso tubo digestório, começando pelo esôfago. Observem, na sequência, temos a faringe. Papel da faringe. Primeiro, ela é um órgão comum ao aparelho respiratório e digestório. No finalzinho da faringe tem tipo uma via.
para o aparelho respiratório e outra para o digestório. Quando o alimento erra o caminho, já sabe, é o engasgo, aquela atitude que o indivíduo tem de tentar expulsar o corpo estranho que chegou às suas vias aéreas. Via aérea só passa ar, ok, pessoal? Na sequência, eu tenho aqui um textozinho que fala sobre a ação da deglutição e como evitar que o alimento chegue até a laringe. Observe algumas imagens que eu selecionei para vocês. Vejam, aqui eu tenho um corte, eu vou apontar para uma estrutura extremamente importante. Essa estrutura aqui, ó, observem, nós temos a epiglote. Epiglote é como se fosse uma tampa que vai fechar completamente a passagem do ar para impedir que o alimento siga esse caminho. Observem na sequência, temos uma outra imagem. Observem aqui essa imagem. A epiglote é um material cartilaginoso e a cada deglutição que você faz, ela também tem um movimento, ok? Esse movimentozinho faz com que, de novo, a epiglote feche a passagem de ar e o alimento segue diretamente para o esôfago. Chegando no esôfago, aí começam as ondas de peristalse, provocada pela musculatura lisa, que forma todo o nosso tubo digestório. Observem o esôfago, observem a imagem aqui projetada. Aqui, o esôfago, vejam só, aqui é o bolo alimentar. Quando o alimento se mistura com a saliva, nós chamamos de bolo alimentar. Depois ele vai chegar lá no estômago. Esse bolo passa a ser chamado de quimo. Quando chegar no intestino delgado, a gente chama de quilo. Mas observem uma animação aqui mostrando para vocês como seria a condução do alimento pelo tubo chamado esôfago. Professor, tem alguma digestão no esôfago? Não. Tem alguma ação enzimática? Não. O esôfago vai simplesmente conduzir o alimento a partir do momento da deglutição até o esôfago. Até o estômago, desculpe. E aí, quando chega no esôfago, você já perde o controle. Às vezes, você erra o tamanho da porção a deglutir, principalmente carne, que você mastiga, joga para um lado, joga para o outro, e aí, sabe uma coisa, eu não vou jogar fora não esse pedacinho de carne, eu vou engolir. E aí, já sabe, ela desce rasgando. Quem nunca passou por isso, faça a experiência e depois me conte. É péssimo. Parece que falta ar, parece que falta tudo. Você começa a suar frio, né? E aquela dor da musculatura lisa esticando demais para tentar descer com aquela carne velha que você mastigou e não teve jeito. Você engoliu. Então, né? Evitem porções maiores para não provocar um desgaste, uma dor que você pode evitar, ok? Na sequência, vamos observar outra imagem, que é agora o estômago. Um saco oco, parece um C invertido, mas uma região de extrema importância. O que é que acontece no estômago? Vamos observar a sequência. É uma estrutura em forma de uma bolsa, um Czinho ao contrário. Produz e secreta o suco gástrico, ácido clorídrico, enzimas. Todas essas substâncias são lançadas aqui no estômago. Na sequência, é onde nós vamos perceber o início da digestão de proteína. Mais uma vez, vamos detalhar a fisiologia depois. Vamos lá. Forma o quimo, que eu já falei anteriormente para vocês, tá? Bolo alimentar, mastigou, misturou com a saliva, deglutiu. Quimo. Seguiu, intestino, quilo, ok? São as regiões, o nome dado a esse alimento que vai seguindo ao longo do seu tubo digestório, ok? Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui uma imagem mostrando assim com muita clareza o nosso estômago. Notem que tem dois esfíncteres. O que é um esfíncter? É uma válvulazinha que fica fechada, permitindo que o alimento fique preso no estômago por um determinado tempo. Ah, professor, nunca vi um esfíncter. Você conhece um esfíncter?
O último esfíncter você conhece quando vai fazer a sua higienização, depois do número 2. Vejam só, um esfíncter chamado de esfíncter cárdico ou cárdia. O outro esfíncter pilórico, ok? São as duas estruturas que vão reter e manter o alimento por um determinado tempo aqui, para ocorrer a digestão. Na sequência, nós temos o intestino delgado, fininho, comparado com o intestino grosso, que vem mais adiante. O intestino delgado, se você esticar todo o seu intestino delgado e grosso, se brincar, chega a 10 metros. Imagine quanta tripa você tem dentro do seu intestino, do seu abdômen, ok? Vejam só, o que é que tem lá no intestino? Ah, é um monte de tripa, mas tem nome. Duodeno, a parte assim primordial, o local onde inúmeras enzimas irão atuar, um local de fundamental importância para a nossa digestão. O jejum e o íleo, normalmente a gente apresenta os dois ao mesmo tempo, por quê? Porque são bem semelhantes as suas funções, ok? Mas o duodeno não, o duodeno, o cara é arretado, ele digere, absorve, enfim, é o local da digestão, tá? Aí nós temos, recebe o suco pancreático que vem lá do pâncreas, recebe a bile que vem lá da vesícula biliar, lá do fígado, e ainda recebe a sua própria secreção. Como assim? O duodeno secreta enzimas que irão digerir também uma série de alimentos. Eu relacionei aí para vocês local de digestão de amido, proteína, lipídios, ácido nucleico, peptídeos e sacarídeos. Somente isso, professor? Não, existem outras substâncias que também serão digeridas lá no duodeno, ok, pessoal? Na sequência, nós vamos observar uma imagem do intestino, onde observamos um pedaço do intestino delgado. Temos aqui o estômago, o intestino delgado, aqui tem uma válvula que nós falamos, temos duas válvulas aqui no estômago, né? Temos a cárdia lá em cima e a pilore, que fica aqui embaixo. Válvula fechada, enquanto está ocorrendo digestão no estômago, válvula aberta para conduzir o alimento para o intestino delgado. Lembrando, boca, mastigou, misturou com a saliva, formou o bolo alimentar. Chegou no estômago, as enzimas e substâncias envolvidas passa a ser chamado de quimo. Depois vai para o intestino delgado, que será chamado de quilo, beleza? Então, observem, primeira porção, duodeno. Segunda porção, jejuno. E, por fim, o íleo. Ok, pessoas? Na sequência, vamos observar em destaque, o intestino grosso. Grosso porque, obviamente, o seu diâmetro é maior do que do intestino delgado. Vejam só. Qual o papel do intestino grosso? Nós temos aqui a absorção de água e formação das fezes. Claro, o bolo fecal. Mas, pessoas, a água não é absorvida somente no intestino grosso. Ela é também absorvida lá no intestino delgado. Inclusive, a própria saliva, mais de 90% é água. Para onde vai toda essa água? Vai ser reabsorvida. Um pouquinho no intestino, um pouquinho no intestino delgado, um pouquinho no intestino grosso. Então, não é a água esperou para ser absorvida só no intestino grosso. Não. Ao longo do trajeto, essa água está sendo absorvida também, certo? O estômago, professor, o estômago só digere? Não. Absorve água, o álcool, a cafeína. Então, né? Temos classicamente algumas regiões, né, tipo, o estômago, o intestino grosso vai absorver água, beleza. Mas essa água, lembrem, ela vem sendo absorvida por outras regiões do intestino, tá certo? Mas, lógico, formação das fezes. Tem as bactérias do bem, bactérias que fazem bem à nossa saúde, bactérias que encomensalismo, bactérias que vivem ali, ó, abrigadas, recebendo alimento. Aqui, alimento, cocô. E a partir de resíduos e fibras e alguns outros componentes, elas começam a produzir para nós vitaminas. Algumas vitaminas são produzidas lá no intestino, beleza? Na sequência, nós temos
o reto. É lá no reto que começa aquele reflexo. O reto vai se enchendo lentamente de bolotinhas e mais bolotinhas de fezes. E aí, quando esse reto começa a aumentar o seu diâmetro, aí vem aquela sensação, preciso fazer o número 2. Então, o reto normalmente ele fica vazio, mas quando ele vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, já sabe, está na hora de sentar no trono e lançar fora tudo aquilo que não mais lhe pertence, ok? Mas você vai lançar por onde, pessoas? Você tem o ânus. E lá é aquele esfíncter que eu falei para vocês lá no começo, tá certo? É o esfíncter que você mais conhece, mas anteriormente nós temos outros esfíncteres. Então eu tenho uma imagem em detalhe aqui, somente o intestino grosso, tá? Lá na apostila tem as informações, tá? Ah, professor, tá muito rápido. Não. Vocês vão reler, vocês vão rever, vocês vão ver outros vídeos, fiquem à vontade, tá certo? Eu estou brincando de fazer vídeo, mas vocês já acompanham outros caras, outros professores assim, que fazem um excelente trabalho que vocês podem acompanhar, tá certo? Então observem aqui, intestino grosso, tá? Finalzinho do intestino delgado. Aqui também tem uma válvula, é uma ampola, chamada ampola iliocecal. Essa ampola aqui vai se enchendo, essa região vai se enchendo de fezes. Uma fezes, assim, liquefeita, com muita água. Intestino grosso, absorção de água. Cólon ascendente. Cólon descendente. Cólon sigmoide. E no final, temos o reto. E no finalzinho, o ânus. Observem ainda nessa mesma imagem, olha as curvinhas. Você não acha que há uma semelhança com uma estrutura que você de vez em quando manda fora? É, porque quanto mais tempo os resíduos, a celulose, tudo aquilo que não foi digerido vai se acumulando lá na região, né, do intestino grosso, o seu organismo vai absorvendo, a água absorvendo, a coisa vai secando e vai fazendo um molde das paredes do seu intestino, tá certo? E aí, lógico, com aquele reflexo, você vai eliminar todo esse conteúdo através da defecação. Vejam, a digestão tem, né, o sistema digestório. Primeiro momento, você tem uma ingestão do alimento, você tem a digestão do alimento, você tem a absorção dos nutrientes e você tem a ejeção. O que é a ejeção? A saída das fezes, ok? Que se você é aquele cara, aquela moça que tem prisão de ventre, intestino preso, que vai ao vaso uma vez por semana, não tem aquele prazer diário, coma mais fibra, porque a fibra vai estimular o seu tubo digestório a trabalhar mais saudavelmente. Vejam, agora nós temos uma outra imagem aqui do apêndice. Apêndice inflamado, inchado, crescido e retirado. Professor, qual é o papel do apêndice? É um órgão vestigial. Se você for avaliar os tecidos, é um tecido linfóide, um tecido que produz células, né, de defesa, linfócitos. Mas ele é tão pequenininho que a presença dele ou não vai surtir efeito para o seu organismo. Em animais ruminantes, ele é enorme. Nós, segundo a evolução das espécies, já tivemos um apêndice bem maior, quando a gente tinha como fonte de alimento principalmente os vegetais. A partir do momento que a gente passou a cozinhar o alimento, né, facilitando bastante a sua digestão, nós então, segundo a evolução, gradativamente, por seleção natural, esse apêndice foi diminuindo, tá? Gradativamente, aleatoriamente. Seleção, mutação é aleatório e a seleção também, né? Que é um assunto que vocês vão estudar mais adiante. Passando aqui, nós temos uma outra imagem de outro apêndice retirado, ok? Esses apêndices, se eles rompem, imagine, ele está onde? No intestino grosso, onde tem cocô. Se isso se abre dentro do seu abdômen, vai gerar o quê? Uma puta de uma infecção. Vai gerar uma infecção generalizada, um choque séptico, uma septicemia, porque a bactéria que está dentro do seu intestino é de bem, é do bem, é de boas,
Mas se ela sai do intestino, é um corpo estranho que vai causar toda uma reação do nosso organismo. E com isso, a coisa fica grave. Temos que fazer uma cirurgia de emergência se romper, abrindo o seu abdômen de uma ponta a outra, tirar seu intestino, lavar, tirar aquelas fezes, costurar. Às vezes já está necrosando, tem que tirar um pedaço do intestino. O negócio é tenso, ok? Mas vamos na sequência. Ó, vejam só. Aqui eu coloquei para vocês o quê? O conjunto, né? Mostrei antes só o intestino delgado, agora todos eles acoplados na sua cavidade abdominal. Mas dá para distinguir claramente intestino delgado de intestino grosso, claro que dá para distinguir. Ó, intestino delgado, essa porção mais central, que se conecta com o intestino grosso, onde você tem o cólon. Eu vou só repetir. O cólon ascendente, o cólon transverso e o cólon descendente, onde aqui no finalzinho, colo sigmoide, reto e o ânus, mais conhecido como fiofó. Na sequência, aqui eu tenho uma imagem, tá? Voltando aqui só um pouquinho, desculpem, eu tenho aqui as vilosidades, tá? Essas vilosidades nós vamos encontrar no intestino delgado. A partir do momento, lembrem, ó, teve a digestão, teve a absorção, teve a ejeção. Ingestão, digestão, absorção. Então, no momento da absorção, as paredes do intestino delgado, elas têm na sua parte interna os vilos, que são visíveis. Mas na superfície de cada vilozinho, como se fosse um dedinho, na superfície tem microvilosidades, só visíveis ao microscópio. Então, isso aumenta em muito a superfície de contato, facilitando, então, a absorção dos nutrientes. Porque você já digeriu. Agora, o lance é absorver. E o alimento já digerido, os nutrientes, não vão ficar lá, paradinhos, esperando que você absorva. Tem um trato digestório, o alimento está seguindo. Então, você tem que absorver o máximo de nutrientes ali daquilo que foi digerido, ok? E aqui agora, eu tenho, né, as chamadas glândulas anexas ao nosso tubo digestório, praticamente finalizando para vocês. Primeiro eu apresentei, repetindo, o tubo digestório da boca ao ânus, tá? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Isso é um tubo. Mas existem estruturas que estão anexas e participam do processo digestório. Uma delas, as glândulas salivares. Nós temos 3 pares. Já tem uma imagem. Nós temos 3 pares. Nós temos glândulas, vejam só, sublinguais, submandibular e as parótidas. Parótidas, sublingual, embaixo da língua. Tem uma galera que quando levanta a língua, chega a sair um jato de saliva. E submandibular, 3 pares de glândulas salivares, liberando a saliva, onde tem mucina, tem a lisozima, lembram? Sistema de defesa. E, lógico, tem enzimas que vão atuar na digestão de determinados alimentos, ok? Classicamente, o amido. Vejam só, né, o posicionamento dessas glândulas. Na sequência, nós temos aqui o fígado, que também é uma glândula com 1001 utilidades. Mas aqui, para o aparelho digestório, para o sistema digestório, nós temos a função de produzir a bile, que fica armazenada na vesícula biliar. Mas, professor, o que é essa vesícula? O que é essa bile? É um conjunto de substâncias, sais biliares, excesso de colesterol, age até eliminando excesso de substâncias e toxinas, né? E tem as hemácias, quando digeridas, né? Quando são reabsorvidas pelo fígado, hemácias quando estão enfraquecidas, né? Antigas, velhas. Então o fígado tem um papel de recolher essas hemácias. E uma parte dela, chamada bilirrubina e biliverdina, essas substâncias são armazenadas também na bile. Por isso que uma galera que diz, eu vomitei até a bile. Por quê? Porque vomitou tanto, que saiu uma substância amarela esverdeada lá do intestino delgado. Imagine o quanto de vômito foi liberado por essa pessoa. Mas o papel, só vou dar uma pitadinha.
é emulsificar as gorduras, ok, pessoal? Vejam só, aqui eu tenho a imagem do fígado e as suas inúmeras funções. A bile está aqui do lado, ó, vesícula biliar, que tem um canal que vai liberar esse conteúdo lá no duodeno, beleza? Pâncreas, a outra glândula anexa. É uma função mista, é uma glândula mista, ó, glândula mista. Nós vimos isso no sistema endócrino, o papel hormonal, glucagon e insulina. Deixa quieto, o papel que eu quero agora é o papel digestório, as enzimas liberadas pelo pâncreas. E agora eu tenho aqui, ó, função endócrina, que nos interessa, apesar de ter uma função exócrina também. Mas, né, nós temos aqui uma imagem em destaque. Temos um canal aqui, glândula exócrina, libera o seu conteúdo para dentro de uma cavidade, o duodeno. Professor, o que é isso verdinho? O canal colédoco, que está trazendo a bile lá da vesícula biliar. Eles são lançados juntos. Observem aqui na sequência, tá? Passando aqui você tem, ó, mais uma vez o canal. Notem que, ó, o duto biliar que está vindo lá da bile, lá do fígado. O fígado está aqui, pessoal, ó. O fígado está aqui. Aí você tem, ó, descendo, descendo. Esse orifíciozinho tem um nome, tá? Esse orifíciozinho vai lançar todo o seu conteúdo. Conteúdo de quem? Da bile e conteúdo do pâncreas. Observem aqui, ó, pessoal. Fígado e pâncreas. A estrutura, tá? Agora, o fígado que eu tinha tirado, coloquei de volta para vocês enxergarem. Olha a vesícula biliar. Vem. E aqui, ó, nós temos, vejam só, o que chamamos de ampola hepatopancreática. O nome já diz, hepato, fígado, pancreática, do pâncreas. É aquela ampola que vai lançar diretamente no duodeno o conteúdo da vesícula biliar e o conteúdo do pâncreas. E é muita coisa que o pâncreas libera, tá? O pâncreas libera uma galera de substâncias para auxiliar na digestão, ok? E aí, nós finalizamos esse nosso resumo. O resumo de quê? Do sistema digestório. Pessoal, é só a parte anatômica. No nosso segundo momento, eu vou explicar para vocês a digestão dos principais alimentos. Como é que funciona o pH da boca, o pH do estômago, o pH do intestino. Quem é que neutraliza a acidez do estômago que chega no intestino. Quais as principais enzimas, quais os hormônios que coordenam todo esse processo. Porque é algo tudo controlado. Há uma sinfonia, né? Há uma sintonia diante de todo esse processo digestório. E aí vai ser o nosso segundo momento. Então, pessoal, praticamente finalizando, eu quero só agradecer a presença de vocês de forma virtual, a todos aqueles que tiveram a paciência de assistir. Acreditem, foi de coração, tá? Nunca fiz live, nunca fiz vídeo, assim. Então, como eu disse, e todas as pessoas estão passando por isso, é um reinventar de nossa ação em sala de aula. E agora, eu em casa, vocês em casa, e a gente participando desse processo, né, de quarentena, onde todos estão fazendo o seu papel. Então, agradeço de coração mesmo, mais uma vez, a todos vocês. E até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração.